boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da Semana Paz de TDAH. Hoje eu vou conversar com a Fabiana, mãe de 2 crianças com TDAH, Eduardo e Leonardo. Eduardo com 10 anos, Leonardo com 8 anos. Já pensou? 2 filhos com TDAH? Você tá aí sofrendo, se descabelando com um filho. Imagina 2! Ai, meu Deus, que loucura! Tô doida pra ouvir a história da Fabiana. Mas antes... Ai, não dá mais pra compartilhar aqui. Poxa vida, eu separei uma mensagem pra compartilhar aqui com vocês. Mas não vou conseguir. Deixa eu ver. Compartilhar o quê? Não dá. Não vou dar. Não vai dar pra compartilhar. Mas enfim, eu vou contar aqui pra vocês. Eu recebi uma mensagem agora, um pouquinho antes de começar essa live. E na mensagem estava escrito o seguinte: Paula, a criança com TDAH tem futuro? Caramba. Essa mensagem veio como uma lança em mim. Quando eu digo pra você, quando eu te faço essa pergunta, a criança com TDAH tem futuro? O que vem à sua mente? Como que você responderia essa mãe que me mandou essa mensagem? Como é pra você? Fabiana, eu vi que você chegou aqui. Se você quiser solicitar sua participação, daqui a pouco eu já te chamo. Só tô introduzindo aqui a nossa conversa. Contando que eu recebi uma mensagem hoje de uma mãe dizendo que... Perguntando, né? A criança com TDAH tem futuro? Yasmin tá dizendo que sim, Drica tá dizendo que tem. Eu acho que sim. A Pri tá dizendo claro que tem. Eu tenho TDAH, olha só que legal, Luiz. Eu tenho TDAH há 54 anos e muito orgulho dessa minha jornada. Tem uma menina com TOD, tem sim. Olha, eu vejo que muitas pessoas que me seguem e que me acompanham, que acompanham o meu trabalho, são pessoas que mergulham nessa jornada dos desafios. Elas, obviamente, enfrentam muitos desafios, em muitos problemas com o filho, desafios relacionados às dificuldades de aprendizagem, desafios relacionados aos comportamentos. Então as crianças são mais desafiadoras, gostam de romper os limites, têm uma dificuldade muito grande em seguir uma regra, seguir uma sequência, seguir um comando, e isso vai causando muitos desafios familiares, sociais. E eu vejo pais tão desgastados, tão desgastados, que eles desistem. Desistem de tentar, desistem de buscar um caminho melhor, desistem de buscar estratégias e ferramentas que de fato ajudam. Eles simplesmente desistem. E eles começam a deixar a vida levar. Sabe a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eles vivem essa música como regra, como realidade. E eu gostaria muito que você soubesse que se você deixar a vida te levar, a vida não vai te levar para nenhum lugar positivo. Você precisa ser protagonista da sua vida para que o seu filho seja protagonista da vida dele. Quando eu recebo uma pergunta como essa que eu recebi hoje, que eu gostaria muito de compartilhar, mas não tô conseguindo, uma pergunta que diz: a criança com TDAH tem futuro? Sabe o que isso mexe em mim? E por que eu falei, né, que eu recebi essa mensagem como uma lança? Meu Deus, como é possível uma pessoa duvidar do futuro de uma criança? Como? Eu fico
tentando me colocar no lugar dessa mãe e pensando, meu Deus, que horas que ela perdeu a esperança? Qual foi a situação que fez com que ela desacreditasse do seu filho e colocasse em dúvida o futuro dele? Meu Deus, meu Deus. Gente, vocês que estão aqui me ouvindo, entendam. TDAH não tem cura, é verdade. O TDAH, quando não tratado, pode ser devastador, isso também é verdade. Mas a maior verdade de todas é que o TDAH, ele é um transtorno absolutamente tratável. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas famosas, bem-sucedidas, empresários bilionários, trilhardários que têm TDAH. O TDAH, ele não incapacita a criança, o adolescente, o adulto. Ele dificulta a vida, é verdade. Mas ele não incapacita. A pessoa com TDAH tem uma inteligência preservada. Ela apresenta algumas alterações no funcionamento cerebral, no funcionamento cognitivo, que atrapalham o dia a dia, mas que com estratégias, com ferramentas, com tratamento adequado, essas alterações podem ser ajustadas. Só que não é ajustado no grito. É na estratégia. Não é na força. Não é batendo. É com a inteligência. Não é você se descabelando. É você compreendendo. Você está percebendo a diferença? Você não vai conseguir controlar o TDAH do seu filho, reduzir os sintomas do seu filho gritando, punindo, batendo, castigando. Você vai conseguir reduzir os sintomas do TDAH com um tratamento adequado e com estratégias adequadas. Por favor, eu imploro, não desista do seu filho. E eu tô falando isso de mãe para mãe, de mãe para pai, de mãe para avó, porque o seu filho vai conviver com a minha filha, que vai conviver com o filho do João, que vai conviver com a filha da Maria. Os nossos filhos serão responsáveis por transformar esse mundo cão que nós estamos vivendo hoje. Se você desistir do seu filho, como é que vai ficar a vida dele? Se você olhar para o seu filho e duvidar de um futuro brilhante, como vai ficar a vida dele? Você, que é a pessoa mais importante, a maior referência, a melhor referência, você não pode desistir. Você não pode desistir. Só que você também não pode desistir de você, de cuidar de você, de olhar para suas frustrações, porque é um fato. Ter um filho com TDAH envolve muitas frustrações. Você tem que ter muita paciência. Agora imagina ter 2 filhos com TDAH, um de 10 anos e um de 8 anos, que é justamente a história que nós vamos ouvir hoje da Fabiana. Você acha que é fácil para ela? Claro que não é fácil. É claro que não é fácil. A Fabiana também enfrenta muitos desafios. Vamos conhecer os desafios dela agora. Mas ela não desistiu. Muito pelo contrário. Ela fez dos desafios uma oportunidade de aprendizado. Olha que coisa bonita. Aprender para ser melhor. Para ser melhor para os filhos. Fabiana, comenta aqui na minha live para eu solicitar a sua participação, porque eu não tô te achando aqui. Então, para ficar mais fácil para eu te achar, para eu te encontrar aqui, comenta aqui para eu saber qual é o seu Instagram. Não é fácil, gente, tá muito longe de ser fácil. As pessoas muitas vezes julgam, não compreendem,
Temos uma sociedade completamente desinformada, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Que eu tenho certeza que vai ser incrível. Vê se foi aí, Fabi, daí você me avisa, se não estiver indo aí. Oi, Fabiana, acho que você precisa virar sua câmera, Fabiana. Aí, agora sim. Aí, oi, Tudo bem, tudo querida? bem? É a primeira vez minha, então tô... Tá tudo não tem certo, muita prática. Fabiana. A louca da live aqui sou eu, vocês, meus convidados. A grande maioria deles nunca fizeram lives, então não tem problema. Até se ajustar e entender como funciona, É, leva aí alguns segundinhos. Fica tranquila. Primeiramente, eu quero começar essa conversa te agradecendo e dizendo que fico feliz de você ter aceitado esse convite para compartilhar a sua história. Eu sei que não é fácil a exposição, nem sempre é um lugar confortável, mas eu também sei que o seu relato pode impactar vidas e mudar histórias. Então eu fico muito agradecida e honrada por ter você aqui, viu? Obrigada. então tá. Fabi, se apresenta, fala do Eduardo, do Leonardo e dessa loucura que é ter dois filhos com TDAH. Conta tudo pra gente. Então, meu nome é Fabiana, eu, eu casei um pouquinho mais tarde. Brincadeira, né? Eu demorei um pouquinho para ter os filhos. Eu fiquei 13 anos casada para depois planejar os filhos, né? E logo que eles vieram, tranquilo, né? A gente não consegue detectar esses sintomas. Mais tarde, o Eduardo, eu notei assim que ele tinha dificuldade na escola, ele fazia o pré-1 e a professora chamou a atenção que tinha algum probleminha ali, porque ele não conseguia relacionar número e quantidade, né, tal. E, então, nessa época, ele tinha de 4 anos para 5. Aí, quer dizer, não tinha 4 ainda. Tinha, aliás, tinha completado 4. Aí eu levei no neurologista e o neuro avaliou e disse: olha, ele possivelmente tem TDAH. Aí eu pensei: não pode ser. Então, assim, no começo eu não tinha uma aceitação. Eu não aceitava, eu pensava: não, imagina, não. Quando avançar mais em outra série, ele vai evoluir. Ele não tem TDAH. Só que, assim, eu queria tampar o sol com a peneira, né? Porque, na verdade, eu tenho um irmão que tem o TDAH, diagnóstico. Só que não houve, assim, o tratamento, né, adequado. Então, eu pensava assim: não pode ser. Ah, eu sou pedagoga, eu vou tirar de letra tudo isso. Só que assim, pedagoga sem experiência profissional, né? Só de formação. Aí eu achava que não, imagina. Tá, só que daí mais tarde, na pandemia, que em casa a gente tinha que ser mãe e professora, né? Aí ficou muito evidente os sintomas, as dificuldades de aprendizagem e tudo. E nessa época eu fui buscar, então, atendimento novamente, né? Uma orientação. E foi assim muito feliz, porque os profissionais que me atenderam, eles me conduziram bem e, e daí já foi logo para tratamento, porque eu dizia: não, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito e vai fazer tratamento e vai evoluir. Aí daí o Leonardo eu sempre levava junto, né? O irmãozinho dele, nas sessões. Aí a Neuro falou assim para mim: olha, presta atenção também no menor, porque é, pelos sintomas, vai ser ainda mais difícil, né? De introduzir ele se você não começar o tratamento cedo. Então, naquela época, o Eduardo tinha 7 anos e o Leonardo 5. Aí eu pensei: não, eu vou dar um jeito, vou dar um jeito. Minha situação financeira, na verdade, nunca foi compatível, nunca foi assim disponível. Sempre foi difícil, mas eu dizia: não, eu vou dar um jeito. E eu me virava e consegui. Aí eu fiz também tratamento do Léo, e tranquilo, assim, da pandemia para cá, então são 3 anos já de acompanhamento, de tratamento. É, quando tinha um revés financeiro, minha mãe me ajudava, ela é diarista. Então ela dizia: vou pegar mais uma diária e te ajudo a pagar as terapias. Então foi indo, sabe? Aí
ia apagando o fogo de cada vez, né? E eu consegui, assim, acompanhar os dois, fazer as terapias, e tudo que me diziam, ó, é bom fazer isso, não fazer aquilo, eu ia fazendo. A medicação, eu e meu marido, a gente demorou um pouco a se convencer de que era necessário. Então, já faz mais ou menos um ano que eles estão usando a medicação. E depois teve um avanço, assim, significativo com a medicação, a gente se convenceu de que precisava, e desde então, tá dando tudo certo, assim. Só que, sabe, Paula, o principal problema é que, assim, eu pensava, puxa vida, o que que tá errado? Pois já estão nas terapias, estão tomando medicação. Por que que não avança mais, né? Eu pensava, tem alguma coisa de errado. Aí que eu me dei conta que, na verdade, eu estragava tudo, porque eles faziam, né, os profissionais faziam trabalho com eles, mas quando chegava em casa, eu gritava, eu brigava, eu batia, não queria fazer tarefa, eu forçava a fazer tarefa. Então, no fim, eu colocava tudo, eh, jogava tudo fora, né? O que conquistava com eles, os profissionais, chegava em casa e estragava tudo. Então, eu pensava assim, meu Deus, eu pedia, me ajuda a ser uma mãe melhor para eles, porque do jeito que está indo, não dá. E, e eles nunca foram, assim, crianças difíceis de lidar. Os sintomas, né? Como a gente já conhece, desatenção, hiperatividade, impulsividade. Só que, assim, são crianças que são até dóceis, que não é tão difícil de lidar com eles. Mas mesmo assim, eu era muito rígida, porque eu recebi uma educação assim, né? Meu pai foi muito severo comigo quando criança. É, era difícil para mim na época da alfabetização, quando criança, e eu, assim, apanhava. Era muito difícil para mim. E daí que eu tive, assim, a consciência que eu estou reproduzindo o que eu recebi na infância. Então, antes de eu começar o curso, eu estava, assim, nessa dificuldade, né? De lidar com os dois, embora são bem diferentes, né? Porque o Eduardo é TDAH, tipo desatento, e o Leonardo é TDAH combinado. Então, a personalidade é totalmente diferente. Um é bem tranquilo você trabalhar, o outro já não é tudo que ele aceita, né? Então, foi difícil. Bom, mas enfim, antes de eu começar a fazer o curso, eu estava num pico de estresse, assim, terrível. Eu não conseguia mais me entender. Nós três estávamos assim, numa piscina de emoções e não saía mais dessa piscina. E não se entendia. Então, uma amiga minha falou de você. Falou assim, olha, tem uma jornada, né? TDAH. Assiste, você vai ver que tem muita coisa que a gente pensa que sabe, mas não sabe. Ela falou, meu filho também tem TDAH e eu estou assistindo a jornada e está sendo muito bom. Aí comecei a assistir a jornada em julho. E depois, naquela ocasião, eu não ia poder fazer o curso de treinamento, porque a jornada eu não estava mais assistindo ao vivo, eu já estava assistindo ela gravada. Mas, enfim, eu gostei muito do conteúdo que você trouxe, era o que eu precisava ouvir, me impactou muito tudo aquilo que eu ouvi, porque eu entendi que não era eles que precisavam mudar o comportamento, era eu que precisava de mudar a minha forma de agir, de conduzir eles, né? Então, a partir disso, eu decidi, não, dessa vez eu não consegui fazer o treinamento, mas a próxima jornada eu vou fazer. E fiquei te seguindo. Aí, quando teve novamente a oportunidade em setembro, eu assisti a jornada novamente e fiz a inscrição para o curso. Então, o pontapé inicial foi esse, né? E eu sou, assim, muito grata, porque me ajudou muito, muito, muito. O que você descobriu dentro do treinamento, Fabi? Aí eu descobri que eu tinha que, primeira coisa, curar essa criança ferida dentro de mim. Perdoar meu pai. Entender que ele não acordava todo dia com o propósito de brigar, de bater, de me pôr de castigo, que ele não sabia como conduzir, né? Como me direcionar. Entender e aceitar essas moedas dele. E que na época
era o que ele tinha, né, para mim. Ele não sabia fazer diferente, né? E, enfim, eu consegui. Porque daí eu entendi assim, olha, eu sempre achava que eu tinha perdoado meu pai, que estava tudo bem, né? Mas não, porque quando eu tratava meus filhos da forma que eu tratava, com severidade, na verdade eu estava reproduzindo o meu pai. E às vezes até pior do que ele, né? Sendo até pior do que ele. Às vezes minha mãe me chamava atenção, ela dizia assim, você grita muito com as crianças, você briga, você por qualquer motivo você briga. E você fala demais, tem que agir. Então, minha mãe falava essas coisas para mim, mas eu não entendia. Então, assim, com o curso me fez eu refletir a minha conduta, o meu interior, né? E conseguir deixar o passado no passado, aceitar as moedas e entender que foi assim, mas essa criança cresceu, já é adulta, tem 2 filhos para ajudar, orientar, e eu tenho que ser uma mãe melhor para eles, né? A mãe que eles precisam. Então, para mim ficou tudo assim muito claro, né? E me impactou demais, porque nunca ninguém falou comigo com uma forma como você fala na jornada, né? Então, tudo aquilo para mim era para mim, era tá falando comigo. É eu, olha aí, ó, é eu em cada uma desses comportamentos, sou eu. Então, assim, foi muito bom. Eu me sinto muito grata, sabe? Muito grata às pessoas, à rede de apoio que eu tenho agora, né? Que na verdade eu sempre tive. O meu marido é um companheiro assim muito dedicado, muito presente, me ajuda muito com as crianças, né? Leva eles nas terapias, eu também levo, a gente meio que se divide, né? Então ele me ajuda muito. Ele que cuida das crianças de manhã, ele fica com eles, ele faz almoço, ele veste, ele leva para a escola, ele trabalha à noite, então assim, ele é um parceiro e tanto. E a minha mãe também. Então eu tenho só que agradecer. E no curso, o que, que eu tenho feito? Eu tenho aplicado. Né? Então, o que eu aprendo, eu vou aplicando com eles. Né? Tem dias que dá certo, tem dias que não dá. Mas daí eu assim, não vou desistir por causa disso, né? Então, a constância, como você falou, a constância é importante. Então, eu tenho feito isso, sabe? Eu tenho mantido a constância. Ah, não deu certo hoje, amanhã vamos fazer de novo. Então, assim, tem uma experiência maravilhosa, assim, para contar aqui que eu tive com eles, né? Porque sempre era um estresse para se arrumar, para ir nos compromissos que eles têm. E eu sempre tinha que estar ali arrumando eles, ajudando a se vestir, ajudando tudo. E hoje em dia não precisa mais. Eu dei tempo a eles, como você falou, dei tempo à criança para ela ter autonomia. E eu dei tempo para eles. Eu comecei a fazer isso, acordar mais cedo e me preparar antes e depois dar tempo para eles também se vestirem e deixar que eles mesmos tomem iniciativa com algumas orientações, mas sem fazer nada por eles, né? E nesse dia, o Leonardo, que é o mais novo, né, que é o combinado, que ele é muito dependente, né? Então, nesse dia, eu falei para ele assim: olha, eu vou te ensinar como amarrar cadarço do seu tênis. E então, como eu tinha dado aquele tempo, foi super bacana, assim, sabe? Eu ensinei ele certinho, passo a passo, de amarrar o cadarço, depois deixei ele fazer uma vez, duas, três. Na quarta, ele conseguiu. E aquele sorrisão, mãe, eu consegui amarrar o cadarço do meu tênis. Então, assim, ele tem 8 anos, né? A gente pensar, puxa, já tinha que estar sabendo. Mas é que tem tudo envolvido, né? Como eu aprendi no curso. O desenvolvimento cerebral, né? A coordenação motora. Então, quer dizer, né, ele vai aprender, né? Ele tem capacidade de aprendizagem, mas de aprender isso também. Só que demora um pouquinho mais. E ele conseguiu. Então, ele ficou super feliz. Ele comemorou. Eu comemorei com ele. Depois o pai chegou à noite em casa. Ele comemorou com o pai. Então, assim, foi a notícia, né? Da semana, ele ter aprendido a amarrar o cadastro do tênis. E então, assim, eu tenho tido uma vitória atrás da outra, assim, sabe? Tem sido bem mais fácil conduzir eles, direcionar, sem tanta cobrança, né? E eu não sei se eu estou respondendo certo. Nossa, não tem certo e errado. Eu tô aqui, ó, ouvindo, adorando ouvir a sua história, Fabi. Não tem certo e errado. Então tá. E assim,
eu era muito áspera, sabe, nas palavras, e eu percebi isso depois, né, no curso. Eu nem me dava conta, vinha tudo no automático. Eu falava de um jeito assim pesado, ralhando. Aí eu comecei a analisar, nossa, quem que vai gostar de ter uma mãe assim, só ralhando e brigando, né? Então, eu melhorei bastante a minha comunicação. Depois que eu assisti a monitoria, que você falou sobre a comunicação não violenta. Aí eu pensei, puxa vida, às vezes eu não dou tempo para a criança falar, me contar tudo, e eu tenho que estar disponível para ouvir, olhar no olho, ouvir mesmo, de verdade. E eu comecei a fazer isso. E tudo foi dando tão certo que agora eu chego no quarto, o quarto tá virado uma bagunça. Não falo nada, eu olho, observo e penso, não, depois a gente direciona e fala sobre, vamos, né, organizar as coisas. Mas assim, já não estou me incomodando com tudo, porque antes para cada comportamento ruim, eu já ia lá e corrigia, chamava atenção o tempo todo. E você não tem paz quando você faz isso. Você não tem paz, a família fica em conflito o tempo todo. Você não pode fazer um passeio, você não pode ir em lugar nenhum que você fique o tempo todo chamando a atenção da criança. Hoje não precisa mais. Hoje eles já estão assim entendendo que eles têm capacidade para mostrar um comportamento melhor. E eles estão se esforçando para fazer isso. Então é bonito de ver, sabe? Uhum. Cada empenho deles eu elogio, cada conquista a gente comemora junto. E ficou uma coisa assim, tão gostosa, sabe? Também outro dia eu vi você falando, né, sobre a questão da inteligência emocional, né? E sem saber, eu já estava fazendo isso também, né? Quando eles tinham algum problema na escola, que eu via que eles estavam com a carinha assim meio triste, eu já dizia, olha, filho, pode me contar, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa te incomodando? Você pode falar para a mamãe está aqui para te ouvir, para te ajudar a resolver os problemas, né? E foi nesse dia que o Leonardo, que é o mais novo, de 8 anos, ele falou assim, ah, mãe, o meu melhor amigo, a gente brigou e eu tô muito chateado. Então ele veio para casa assim, com raiva, sabe? E eu falei para ele, tá, me conta, quero ver o que aconteceu. Daí ele foi contando. Aí eu entendi que, na verdade, assim, por causa da impulsividade, ele acabou interrompendo a conversa do amigo com outra criança nesse. E o amigo se incomodou a tal ponto que gritou com ele. E depois disso ele ficou muito chateado, magoado. Aí eu falei para ele assim, ó, entende que, na verdade, a culpa não é do amigo. Mas você agiu dessa forma. Então agora você deve amanhã voltar na escola, pedir desculpa para ele. Tudo. Ah, mãe, mas como? Eu falei assim, ó, analisa o teu irmão. Quantas vezes vocês brigam, às vezes você bate nele e o teu irmão sempre te perdoa e volta de novo conversar com você e volta a brincar com você de novo. Então essas coisas fez ele pensar. Até ele dizer assim, tô pensando, tô pensando. Aí no outro dia ele voltou todo alegre. Eu falei, e aí, Leonardo, como foi hoje? Ah, mas foi tudo legal. Foi ótimo, foi maravilhoso. O meu amigo voltou a conversar comigo de novo, eu conversei com ele, a gente fez as pazes e tá tudo bem, mãe. Então aquilo me deixou feliz, sabe? Eu pensei, nossa, olha só, consegui fazer ele analisar a situação e, e mostrar um comportamento melhor, né? Então, assim, eu fiquei Direcionar, né? direcional, fiquei tão feliz, sabe? Pensei, nossa, esse é o caminho, Fabiana, continua. Aí o Eduardo, outro dia o Eduardo, porque ele é muito tímido, assim, sabe? Ele é mais, assim, na dele, né? Ele tinha uma certa dificuldade de falar o que ele sente, aquela coisa toda. Então ele dizia assim pra mim, às vezes eu via que ele estava meio incomodado, filho, tá acontecendo. Ah, mãe, esses pensamentos na minha mente me incomoda demais. Aí com o curso aí que eu entendi o que estava acontecendo com ele. O turbilhão de pensamentos, né? Porque ele não é hiperativo no comportamento, mas no cérebro, na mente nos pensamentos sim. Então, isso estava causando sofrimento para ele. Aí ele falou assim, mãe, meu cérebro parece que tem vida própria. Eu não consigo controlar. Pensa coisas que eu não quero pensar, coisas ruins. E eu não consigo, mãe. Estou lá na escola e o pensamento vem de uma vez, assim, sem imaginar. Aí eu falei para ele, que bom que você me contou isso, filho, porque você consegue, assim, pensar numa outra coisa, tentar desviar, né, a atenção. Ele falou, não, mãe, não consigo.
Eu falei assim, bom, então, como a gente tem consulta com o neurologista, né, com o neuropediatra, nós vamos colocar a situação para ele. E foi o que aconteceu. Daí na consulta nós conversamos, o neurologista entendeu e ele falou assim, não, é uma questão dos pensamentos obsessivos. Isso é uma condição que pode acontecer dentro do TDAH e ele deve estar também ansioso, né, ansiedade. Ele falou, a gente vai usar uma outra medicação junto com a Ritalina e, e você volta depois, daqui 3 meses, para a gente acompanhar, né? Ver como está sendo o processo. E eu creio que deu certo, porque ele não se queixou mais. A gente nota que ele está mais feliz, mais contente. Não se queixou mais dos pensamentos, do turbilhão de pensamentos. E a gente vê que ele está mais tranquilo. O semblante, né? A face da criança está mais alegre, mais satisfeito. E, e, e eu também, assim, encorajei ele, sabe? Que tudo que ele sente, ele pode estar falando para os profissionais, né? Igual tem a neuropsicopedagoga, que ela também está com formação de psicóloga, né? Terminando. Então, ela trabalha muito bem essas questões emocionais, né? E eu falei para ela, né? Primeiro, em off, né? Contei a situação dele. Que ele estava com medo de provas, fazendo provas externas, ficava muito nervoso na hora de preencher gabarito, essa coisa toda. Aí, depois ela, com esses subsídios, né, ela pôde falar com ele na sessão, trabalhar isso com ele. E encorajei ele a contar o que ele estava sentindo. E ele conseguiu falar com ela, dizer, olha, tenho muito medo na hora da prova, eu fico nervoso, esqueço tudo, não consigo fazer. E ela trabalhou com ele a questão do medo, né? Deixa o medo lá fora. Entra para a sala de aula sem o medo. Deixa o medo lá fora. E foi o que aconteceu. No dia da prova, que ele estava ansioso, ele conseguiu fazer a prova e ele falou: Mãe, eu deixei o medo lá fora. Eu falei: Que coisa boa, Eduardo. Ele tem 10 anos, está no 5º ano. Então, assim, esse ano tinha muitos. Ele tinha um pouco de dificuldade em algumas matérias, matemática, algumas operações, coisa nova, né? Eu confesso que eu tive que estudar de novo, muita coisa para poder auxiliar ele, né? Mas ele está indo muito bem. Assim, os professores estão satisfeitos, elas falam que ele é ótimo aluno, que ele é muito esforçado. E o Leonardo também, o conceito dele melhorou muito, os professores não têm queixa dele. Então, assim, sabe, muitos avanços eu tive, assim. E faz pouco tempo, né, que eu tô te seguindo, que eu tô colocando em prática as coisas que eu tô aprendendo, mas eu tô tendo resultados, assim, maravilhosos mesmo, sabe? E, e não é fácil, sempre foi difícil para mim, né? A questão financeira eu sempre dou um jeito, eu sempre falo, não, vou dar um jeito, e coloca no cartão, faz isso, faz aquilo, e consigo, sabe? Não, fácil não é, mas a gente se esforça. Ô, E Fabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Com tudo pode isso falar. que você está falando, você acha, eu não sei, no início dessa live eu estava falando, né, sobre uma mensagem que eu recebi de uma mãe Uhum. perguntando sobre o futuro de uma criança com TDAH. Com tudo que você aprendeu, você entrou no treinamento em setembro, Isso. então nós estamos em novembro, 2 meses se passaram. Apenas Uhum. 2 meses e você já está relatando muitas transformações importantes. Sim. Com tudo que você aprendeu, entendeu sobre o TDAH, sobre a cabecinha do Eduardo, sobre a cabecinha do Leonardo, mas sobretudo sobre você. Porque você teve a Sim. oportunidade de olhar para sua forma de ser mãe e entender que você estava reproduzindo um padrão do seu pai que não funciona com os seus filhos e talvez não tenha funcionou para você em alguns pontos, mas também você carrega muitas questões relacionadas a isso. E você se propôs a pensar, ressignificar as suas dores, a sua maneira de ser mãe. Ou seja, você aprendeu não só sobre o TDAH, você aprendeu muitas coisas sobre você. Com Isso. todo esse aprendizado, olhando para o seu futuro e para o futuro dos seus filhos, você vê um futuro diferente daquele que você via em agosto? Sim. Muito diferente. Porque lá atrás, a impressão que dava é que tudo ia demorar muito para ter um resultado, né? E os resultados, tinha resultado, não é que não tinha, tinha, só que eles eram lentos, né? E à medida que eu melhorei minha postura, que eu mudei, é, vamos dizer assim, que acelerou os resultados. E eu creio que para o futuro serão os melhores, né? Eu acredito muito nisso,
porque eu tenho na família um irmão que não recebeu o tratamento adequado. Hoje ele é um adulto de 38 anos e é devastador mesmo, sem tratamento. Eu vejo isso na minha família. Eu sempre dizia, depois que eu aceitei o diagnóstico, eu dizia, não, eles vão ter um futuro melhor, diferente, completamente diferente desse. Eu não quero isso para meus filhos, né? E eu vejo isso sim. Tanto é que eu tô, sabe, eu tô mesclando, eu tô fazendo o teu treinamento, tô lendo livro, livros, né? Já li um, já tô lendo o segundo, da Ana Beatriz, por exemplo, ela tem TDAH, né? E ela conta toda a história dela. Então, assim, é possível ter um futuro diferente? É. Só que para isso precisa ter todo o trabalho assim na infância, ajuda, né? Então, de Muito. agosto pra cá, oi? Ajuda Entendi. muito. Isso faz toda a diferença, porque como eu tenho um caso na família sem o tratamento adequado, que sabe, iniciou aquilo que você falou num vídeo que eu assisti. Começa o tratamento, começa a medicação, usa um mês, dois, depois os pais decidem não dar mais e encerra tudo, né? Então, imagina como que fica, né? A consequência disso, de Uhum. não fazer o tratamento correto. Então, eu vi isso, eu presenciei isso, e eu acompanhei toda a história de uma pessoa com esse problema, que é o meu irmão. E, infelizmente, hoje, ele não quer ajuda, ele não aceita você ajudar ele. Embora você sabe que ele tem esse problema. E é difícil, a pessoa fica perdida, assim, no mundo. É o caso dele. E eu não quero que isso aconteça, né? Então, a gente vê vários exemplos de pessoas que até fizeram o tratamento mais tardio, né? Na fase adulta, mas que conseguiu, né? Equilibrar a vida deles, né? Uhum. E no meu caso, eu vejo assim que o que faltava, como eu sempre perguntava, mas o que está faltando? O que está faltando era eu resolver as minhas questões e eu fazer direcionamento certo, né? Mas uma orientação, Paula, essa orientação que você dá é de suma importância. Porque essa orientação que você dá, sabe, neurologista não dá, os médicos que acompanham não dão, pediatra não dá. Então, assim, é de suma importância esse acompanhamento familiar, esse acompanhamento da mãe ou do pai, mas no meu caso aqui eu estou fazendo o curso, mas tudo que eu aprendo eu passo para meu marido. E ele é assim, ele é super flexível, eu digo, ó, não pode mais falar isso pro Leonardo, não pode mais falar isso pro Eduardo, tá? Aí ele entende, né? Ele fala, ai meu Deus do céu, tá bom. Então, assim, e tudo que eu aprendo eu vou repassando para ele. E não só para ele, para todas as pessoas que estão ao meu redor, eu repasso o que eu aprendo, sabe? É no trabalho, é com as amigas, é com todo mundo, assim, com o intuito de alertar as pessoas. Olha, gente, TDAH é algo muito sério. Se você tem alguém que você conhece que tem TDAH, ou na sua família, ou alguém que você conheça, tem ajuda para isso, tem acompanhamento. Mas é de suma importância que os pais tenham conhecimento do que é o transtorno. E isso tudo, se eu tivesse prestado mais atenção lá atrás, porque eu levei o Eduardo uma vez num outro neurologista e ele falou assim para mim: leia o livro No Mundo da Lua, mãe. Eu olhei para ele e fiquei pensando, mas eu vim aqui para receber orientação, não para ficar lendo livro. Daí ele falou para mim: se você tiver conhecimento, você vai saber como conduzir teu filho. Leia o livro. Eu falei, mas doutor, não tem algo que eu possa fazer? Ele tem, mãe, 6 anos, tem que esperar, não dá para dar medicação. A senhora tem agora que aproveitar para ter conhecimento sobre o TDAH. E ele estava com toda a razão, ele era muito sábio. Só que na época eu não tinha esse entendimento, essa noção. Aí eu comprei o livro, eu li o livro. Mas eu li o livro e continuei na mesma. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso e estar disposto à transformação, à mudança, né? Então, quando eu fiz lá as primeiras jornadas que eu assisti sua gravada, eu já tentei já aplicar em casa, igual a música no banho. Aí eu me lembro que o Eduardo amou a música no banho. Ele dizia assim, mãe, venci a música. Olha Eu só falava, por quê? que legal. Porque eu terminei o banho antes da música. Ele dizia, e ficava todo feliz embaixo do chuveiro.
o Leonardo dizia, Leonardo, vamos colocar a musiquinha? Ele, não vem com essas musiquinhas pra mim não, porque não acho isso interessante. Eu, filho, mas é só pra você ter uma noção de tempo. Não, não quero não. Tá. Hoje o Leonardo, ele fala assim, põe 3 músicas, mãe. Porque eu brinco, não, eu tomo banho na primeira música, e nas outras 2 eu brinco. E é o que ele faz. E o Eduardo hoje em dia nem precisa mais de música, mas assim ele gosta que coloca. Ele coloca e ele sempre consegue tomar banho na primeira música. Mas às vezes ele também fala, ah, deixa 3, que daí eu fico lá, né, brincando um pouco, eu fico pensando na vida. Mas olha só, né? Quer dizer, você acaba com o estresse de uma maneira tão E, simples. e tão leve, né? Tão leve. Então, para mim, assim, foi um descanso. Por exemplo, eles se arrumarem sozinhos, nossa, para mim foi um alívio, porque o corre-corre dos compromissos, né, são diários, então tira de você aquela carga, né? Então, realmente, eu me vi na Mulher Maravilha mesmo, sabe? Assim, eu queria fazer tudo e não conseguia dar conta de tudo, depois ficava deprimida porque não dava conta de tudo. Aí ficava nervosa, aí queria descontar no marido, queria descontar nas crianças, queria descontar na minha mãe. Então, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer se eu continuar assim. Então, para mim, assim, foi um resgate. Essa Que legal, jornada, Fabi. o treinamento está sendo, assim, um resgate para mim, enquanto pessoa, enquanto Fabiana, né, o meu ser, e enquanto família, sabe? Porque eu pensei, nossa, realmente, eu não cuido de mim. Eu penso, não, não, tem que cuidar dos meus filhos, eles estão em primeiro lugar. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, eu não cuido mais da minha alimentação, eu não faço exercício, eu não faço mais nada. As pessoas que eu antes conversava, eu não converso mais. Alguns parentes que faz tempo que eu não converso, eu fiquei pensando, meu Deus. Então, quando eu assisti aquela parte lá da Roda da Vida, dos pilares, eu pensei, não, eu tenho que olhar para mim, cuidar de mim, cuidar desses pilares, para me manter bem, porque como você falou, daí todos os outros pilares da sua vida, eles vão acompanhar esse processo, né, de mudança. Então foi o que eu fiz, eu tenho feito isso, sabe? Tô cuidando de mim, cuidando da alimentação, eu tô cuidando da minha saúde, eu tô fazendo exercício físico, que era uma coisa que fazia mais de um ano que eu não fazia. E, e aí eu entendi, é bem tudo que você falava. Se você não tá feliz, você não vai fazer o outro feliz. Se você não tá feliz, você não vai fazer a tua criança feliz. E hoje eu vejo assim, eles chegam para mim, eles contam as coisas que não tá legal, eles têm assim prazer em falar para mim, mãe, hoje na escola aconteceu isso, foi assim assim. Mãe, hoje eu tô feliz por causa de tal coisa. Mãe, eu fui super bem na prova. Então, é toda hora os dois assim, né? E eu tenho que dividir essa atenção, porque um fala aqui, outro fala aqui, e às vezes eles até brigam entre eles porque eles querem atenção, né? Focada em um e outro. Eu falo, não, um de cada vez. Vamos lá. Primeiro você, depois você conta. E a gente consegue se entender, né? Então, tá sendo assim maravilhoso. E eu conto para todo Ah, mundo, sabe? Eu conto para professor, eu conto para neuropsicopedagoga, eu conto para o médico, eu conto para o meu chefe, eu conto para todo mundo. Assim, ó, tô fazendo treinamento, tá sendo assim, tá sendo muito bom na minha vida. Olha, eu aprendi isso, hein, gente? Olha, é assim, assim, quando eu ouço alguma coisa, sabe? Então as pessoas, elas dão risadas, falam, ah, a Fabiana tá ali, né? Só né? que Estudando, tá coisa empenhada. maravilhosa, Tô mesmo. Fabiana. Olha, se eu pudesse, você foi falando, eu fui visualizando você assim como uma história, sabe? Uma historinha de Uhum. personagem. E eu acho que você falou coisas muito importantes. Se eu pudesse traduzir a sua fala nessa historinha, seria mais ou menos assim: você tentando fazer o seu melhor, porque da mesma forma que o seu pai estava tentando fazer o melhor dele quando ele estava te educando e educando seu irmão, você também, você não levantava todos os dias para ser uma péssima mãe, para desempenhar um papel ruim no seu trabalho. Não, você estava tentando dar o seu melhor. Mas tinham coisas que não estavam no seu campo de visão. Você não estava conseguindo perceber o quanto a sua criança interna estava ferida e o quanto você estava reproduzindo padrões que não funcionavam, né? Então, mas você estava tentando fazer o seu melhor. Tanto estava tentando fazer o seu melhor que na sua fala, para mim ficou muito forte quando você diz, Paula, eu nunca tive uma condição financeira tão favorável, mas eu sempre dei um jeito.
Sim. E isso é muito importante, muito forte, sabe, Fabi? Porque uma mãe sempre dá um jeito para ajudar um filho. É. A gente sempre vai fazer alguma coisa para poder ajudar o nosso filho. Quando a gente consegue entender a necessidade, a gente dá um jeito. E você estava dando um jeito, só que o jeito que você estava dando era um jeito externo. Então, eu vou procurar o melhor profissional, eu vou levar na terapia, eu vou dar medicação, eu vou levar no médico, eu vou fazer isso. O que estavam falando para você, você estava dando um jeito. Só É. que o jeito, o melhor jeito de lidar com isso era começar com você, com as suas É. mudanças. Isso Eu mesmo. fico muito feliz de saber que você fez a jornada TDAH infantil lá em julho, mas assistiu gravada, não conseguiu fazer É. parte do treinamento, mas ficou com aquilo em você. E em setembro você deu um jeito, só que dessa vez um jeito diferente. É. Dessa vez não era uma busca externa. Dessa vez foi eu vou buscar as mudanças que eu quero ver nos meus filhos. Sim. Eu vou começar, eu vou dar o primeiro passo. E aí você entrou no treinamento de paz. E dentro do treinamento você conseguiu olhar para as suas questões internas, Fabiana com Fabiana, para depois olhar Fabiana com Eduardo, Fabiana com Leonardo. É. As coisas têm mais sentido quando a gente Tem. começa olhando para as nossas questões. A família tem mais sentido quando os pais começam cuidando deles mesmos, dos próprios sentimentos, das próprias frustrações, das próprias dores. Todas as mudanças que você está vendo no Eduardo e no Leonardo são consequências das mudanças que você alcançou como mãe. Isso eu Não é a tenho medicação, é aprendido. também, mas não É. somente. Não é a terapia, é também, mas não somente. Porque é o que eu costumo dizer. Os médicos, os terapeutas, eles passam pela vida das crianças, mas os pais permanecem. Sim. Então, quem é que tem que mudar? Tem que mudar aquele que permanece, aquele que está ali todos os dias tentando fazer a diferença, aquele que está ali nutrindo todos os dias. Agora, se você não sabe como nutrir esse jardim que é ter filhos, como que esse jardim vai florescer? Não vai florescer. É bem complicado. Você, Fabiana, você entendeu. Você entendeu algo muito importante. E você não vai abandonar isso nunca mais. Porque uma vez que você entende a importância de cuidar de si mesma, e uma vez que você entende o quanto você pode reduzir ou potencializar os sintomas do TDAH, o seu esforço será sempre para reduzir. E mesmo que em algum momento da sua vida você se perca um pouquinho disso, mesmo que em algum momento da sua vida você seja mais estressada, gritando mais, ainda assim, você vai fazer isso de forma consciente e não mais de uma forma automática como É. você fazia alguns Sim. meses atrás. Então, esses recursos que você construiu com o treinamento de paz irão te acompanhar para todo sempre. Sim. É um investimento para toda a vida. Eu vejo assim, sabe? Eu dizia, o meu investimento nos meus filhos. Eles são meus bens mais preciosos que eu tenho, né? Não é a vida material, é esse vínculo familiar e ver eles bem, né? É isso E é mesmo. uma alegria, sabe? Você vê a criança, porque antes o Leonardo dizia assim para mim, mãe, sabe, aconteceu um negócio, eu quero te contar, mas você promete que não vai brigar? Eu pensava, nossa, olha, ele tinha medo de mim, porque ele dizia, promete que não vai brigar? Aí eu dizia, bom, depende, né? O que que você fez? Daí ele contava, porque nunca foi de esconder as coisas, né, o Leonardo, o mais novo. E hoje ele não fala mais isso. Hoje ele chega e conta. Então essa barreira foi ultrapassada. Maravilhoso. E isso, Fabi, não tem preço. Sabe por quê? Não tem preço mesmo. Não tem preço. Não É, tem. eu sei que você, para entrar no treinamento, você pagou um determinado valor. Você deu um jeito e Sim, entrou no dei curso. um jeito. Meu Mas, marido falou assim, ai, mas você, desculpa, né, te cortar. pode Ele falar? falou assim, mas Fabiana, nós estamos cheios de conta para pagar, como que você ainda vai fazer um treinamento desse? Eu falei assim, mas é necessário. Veja, eu não consigo mudar sozinha, eu preciso de ajuda para eu poder mudar.
E eu preciso mudar. Aí ele falou assim, faz uma pós-graduação. Eu falei, não, pós-graduação não vai me ajudar a cuidar dos meus filhos, né? Não vai me ajudar pós-graduação. Eu preciso fazer esse treinamento. Aí ele falou assim pra mim, não dá pra você esperar? Eu falei assim, vamos esperar um pouquinho. Quando chegou em setembro, eu nem falei nada. Eu fiz a jornada, peguei meu cartão, se eu vou dividir, eu que vou pagar, eu dou meus pulos, mas eu vou fazer. E tem que ser dessa vez, você não posso mais esperar. Então, me sinto muito grata mesmo por essa decisão, por não ter medo, sabe? E Porque eu nunca porque tive condição. nesse momento, né, Fabiana, é melhor pedir desculpas do que pedir licença. Só que ele disse isso, mas ele me apoia hoje, sabe? Claro. Eu conto pra E ele, eu mostro os claro, vídeos pra ele, sabe, e fico todo posso te feliz. falar, imagina que as mudanças que você alcançou em você e as mudanças que você está vendo acontecer no seu filho, se você pudesse mensurar em valor, qual é o valor que você dá a isso? Não dá, porque não existe. Não tem, Não não tem como. tem valor. Não tem. Não E tem claro, valor possível. Não tem sim, valor possível não para você tem. ter paz na sua casa, para você É, ter uma conexão com o teu filho, para você sim, ter vínculo com o teu é. filho, para você ter, sabe, uma relação saudável, uma relação familiar. Isso, Isso não tem isso. Não preço. tem. E restabelecer os vínculos, né? Porque eu tava vendo assim que às vezes meu marido falava assim, nossa, não dá nem pra falar com você. Você já vem respondendo, brava. Então, eu pensei, nossa. Só que eu fazia já no automático. Nem Eu nem percebia. percebia. Eu nem percebia. Quando eu vi, eu já Eu- tava. Era uma coisa assim que vinha no automático, assim, muito fácil. Eu pensei, meu Deus do céu, eu tô pior do que meu pai. Eu tô me tornando uma pessoa pior, né? Pior do que o tratamento que ele dava, né? Então, eu pensei, não posso, eu tenho que parar, eu vou enlouquecer assim, né? Então, a ajuda veio na hora certa, É sabe, isso. Paula? Eu sou muito grata a você. A pessoa que me recomendou você, eu sou grata também. Até hoje eu falo para ela, olha, gratidão, viu, eterna. Aí ela dá risada, minha amiga. Aí, porque assim, eu não sou uma pessoa assim, sabe, que fico muito em rede social, assim, nem gosto muito, é difícil. É, no meu Instagram mesmo eu sigo poucas pessoas, sabe? Só aquilo assim que realmente me contribui para as crianças, assim, para eu ajudar na educação deles. Então, eu fiquei meio assim, então eu não conhecia você. Aí depois ela me falou de você, eu comecei a seguir, né? Comecei a ver teus vídeos, a jornada achei incrível. E de lá para cá eu compartilho tudo que eu acho muito bom, que deu certo comigo, eu vou compartilhando com as pessoas de fora, sabe? Então até a neuro, né, que os meninos fazem, a neuropsicopedagoga, ela te indicou também para uma outra mãe, sabe? Falou, olha, faz lá o treinamento, que tem aqui a mãe de uma criança, de duas crianças que está fazendo e que está dando tudo muito certo. Então eu compartilho com ela, olha, eu aprendi isso, aprendi aquilo, eu apliquei, está dando certo. Raquel, tá dando tudo certo. Eu fico tão feliz. Aí com o doutor Ícaro, né, aqui que atende, também fala, olha, tá dando tudo certo, doutor, é assim, assim. Então, com as professoras, eu compartilho e conto, tô fazendo treinamento, com o maior orgulho, tô fazendo treinamento, assim, sabe que eu tô aprendendo a lidar com meus filhos, e como tá melhor a nossa vida e tudo. E tô lendo tal livro, Ana Beatriz, leia lá, ó, Mentes Inquietas, daí eu indico, sabe, não, porque daí eu faço essa comparação, sabe? O que a Ana Beatriz fala, o que você ensina. Então está contribuindo Que muito mesmo para bom. todos nós. Que bom. Fabi, olha, muito obrigada por suas contribuições, por ter compartilhado a sua história. Eu estou muito feliz, honrada, e agora que eu ouvi tudo isso, eu estou orgulhosa de você, por você ter tomado uma decisão importante para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Sim. E eu desejo que você se mantenha constante. E constância não significa. Constância não é isso. Constância é assim, ó. Mas é um movimento que não pode parar. Mas não é sempre igual. Então, quando você diz às vezes dá certo, às vezes não dá, é isso mesmo. É. Só que o importante é a gente tentar de novo, tentar de novo e tentar de novo. Não Então, desistir. e não desistir jamais. Então, parabéns. Parabéns por você ter se tornado uma mãe aprendiz Uhum. imparável no amor e nas É. transformações. O Eduardo e o Leonardo só vão agradecer você eternamente. Talvez eles não compreendam a importância É. e
o quanto você está colaborando para o desenvolvimento deles. Mas eu tenho certeza que lá na vida adulta, quando eles conseguirem olhar para as moedas que eles receberam, eles vão ver que eles receberam as melhores moedas, as moedas mais valiosas e as moedas que eles tanto precisam. Parabéns, viu? Obrigada, Obrigada. viu? Obrigada, querida. Um beijo a todos aí. Beijo. Eita, coisa boa! Olha só, você pode fazer o treinamento de paz. Comenta aqui, equipe. Eu vou te enviar um direct e você vai ter a oportunidade de entrar em contato com a minha equipe para garantir a sua vaga nessa próxima turma que está se formando. Eu gostaria de terminar esta live dizendo que a vida, ela é um movimento constante, né? E às vezes a gente não percebe o movimento que a vida nos coloca. Às vezes você está indo por um caminho que você acha que é o melhor caminho, mas não é o melhor caminho. E às vezes, enfim, você sabe que está indo por um caminho que não é tão legal e continua. E esse movimento constante que a vida nos coloca é muitas vezes um convite para a gente parar, pensar, entender o que está acontecendo. Eu vejo que as pessoas elas estão com muita pressa, com muita urgência para fazer tudo. As pessoas querem resolver o problema imediatamente. Existe uma urgência, né, para resolver o TDAH, os sintomas do TDAH, o problema escolar, o problema nas relações, a obediência. Os pais querem que os filhos obedeçam e quer agora, e tem que ser hoje, tem que ser rápido. E eu gostaria que você considerasse esse movimento que a vida tá te convidando, essa dança. E também gostaria que você pensasse que a vida do seu filho também é movimento. E se você se sente perdida e sem saber qual caminho seguir, sem saber qual é o direcionamento certo, imagine o seu filho que está tentando dançar essa música que colocaram para ele, que está tentando entrar nesse movimento da vida e não sabe o ritmo, não sabe qual é o passo. Eu gostaria de dizer que eu tenho certeza absoluta que está difícil para você. Mas você não imagina o quanto está difícil para o seu filho. Está muito mais difícil para ele. Está muito mais dolorido, está muito mais sofrido. O seu filho ele não quer ser um péssimo filho. Ele não quer ser um péssimo aluno. Ele não quer ser um péssimo amigo. Mas ele não sabe fazer diferente. Ele não sabe. Ele não quer ficar no banho 40 minutos. Mas ele não sabe se organizar na hora do banho. Ele não quer ficar enrolando para fazer a lição de casa, mas ele não sabe quais estratégias ele pode utilizar para fazer a lição de casa. O mesmo movimento que você tá, o seu movimento de vida, o seu filho também tá. Só que existe uma diferença crucial entre você e ele. Você é o adulto, ele é uma criança. Você tem um cérebro desenvolvido, ele não tem um cérebro desenvolvido. Então, quem é que precisa direcionar essa criança? Você. O seu filho não vai facilitar a sua vida. É você que precisa facilitar a vida dele. É você que precisa ser margem para esse rio movimentado seguir o rumo, seguir o fluxo. Não é o seu filho que tem que ser margem para você. É você que tem que ser margem para ele. Mas eu entendo que você não sabe como ser margem. Porque nunca te contaram que você ia precisar ser margem para o seu filho. E eu entendo que você não sabe nem por onde começar. Mas eu preciso que você entenda, assim como eu te entendo, eu preciso que você me entenda. Eu preciso que você saiba que, se você não sabe como fazer, você precisa então de um direcionamento. Deixa eu ser margem, para que você possa ser margem para o seu filho.
O treinamento de pais é essa proposta de direcionar você para que você possa direcionar o seu filho. E para que o seu filho possa direcionar o TDAH dele. Porque o TDAH dele vai acompanhar ele a vida inteira. Não vai dar para você ser margem a vida inteira. Vai chegar um momento em que ele vai precisar desenvolver as próprias estratégias. Mas como ele vai fazer isso? Vai ser na dor? Vai ser na força? Vai ser no sufoco? É isso que você quer? Eu, enquanto mãe, tenho certeza absoluta que não é isso que você quer. Porque eu jamais desejaria isso para minha filha. Eu não vou poder poupar a minha filha de todos os sofrimentos da vida, de todas as frustrações, mas eu posso ser margem. Eu posso construir uma relação com ela para que ela tenha certeza que ela tem para onde voltar. Que ela tem alguém para chorar. Que ela tem alguém para fazer algo com ela, nunca por ela. Mas eu vou estar ali para fazer junto. Eu quero muito que você construa essa relação com seu filho. Comenta aqui, equipe, para receber o meu direct e mais informações sobre o meu treinamento de pais. E saiba, com todo o meu coração aberto, todo o meu coração, com toda a verdade que existe em mim e em tudo que eu faço. O meu trabalho vai muito além de dar dicas sobre o TDAH do seu filho. Eu me preocupo muito com o TDAH e o TDAH dele te trouxe até aqui. Mas eu trabalho todos os dias para que você vivencie o que a Fabiana acabou de relatar aqui. Resgate de vínculos, conexões familiares. É isso que importa. Vínculo é protetivo. Quanto mais vínculo você tiver com o seu filho, mais protegido ele estará de usar drogas, de se envolver com pessoas inadequadas, de romper regras, limites na adolescência. O vínculo protege o seu filho. Não é a braveza, não é o castigo, não é a punição, não é o grito, não é a força, é o vínculo, é a conexão. O meu trabalho envolve humanizar a sua família. Eu acordo todos os dias para fazer isso. Eu só não posso fazer a sua parte. Você pode dar um jeito. Eu não posso dar o jeito para você. Eu não posso fazer a sua parte. O convite está feito. Comenta aqui, equipe, para fazer parte do meu treinamento de pais. Deixa eu te ajudar, deixa eu ser margem para que você possa se desenvolver da melhor forma possível, para que você seja margem para o seu filho se desenvolver da melhor forma possível. E nesse movimento todo que é a vida, que nada é estático, que nada é parado, a gente vai se desenvolvendo da melhor forma possível. Um beijo, gente. Amanhã tem mais.